Boa noite, galera. Vamos dar sequência aí, né, para a resolução dos nossos exercícios. Então, passei uma atividade para vocês e aqui eu vou dar sequência para ensinar como que vocês vão fazer essa atividade. Então, a primeira questão nossa seria para calcular a nossa declinação solar. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vocês vão ter que calcular aqui no caso, né, a minha declinação solar e essa declinação solar ela vai ser representada por essa letra grega. Então eu tenho que a minha declinação solar ela vai ser igual a 23,45 seno de, abre colchete, 360 vezes o NDA menos 80, isso dividido por 365, fechou o meu colchete. Então, essa aqui é a nossa fórmula para a gente calcular a nossa declinação solar. Então, de acordo com os itens que eu enviei para vocês, nós vamos calcular essa declinação solar para Manhuaçu. Manhuaçu tem latitude de 20,26 sul. Então, esse 20,26 sul, nós temos a nossa esfera terrestre. A nossa esfera terrestre, ela é cortada pela linha do Equador. E acima da linha do Equador, nós temos o lado norte e abaixo da linha do Equador, o lado sul. Então, isso aqui é como se fosse, na verdade, vamos colocar assim, um plano cartesiano. Então, eu tenho que o quê? Acima da linha do Equador, no sentido norte, vai ser positivo. Abaixo da linha do Equador, no sentido sul, vai ser negativo. Então, a minha latitude aqui, ela vai ser o quê? Negativa. Correto? Então, beleza, minha latitude é negativa. E eu tenho que, eu pedi para vocês calcular a declinação solar na data de aniversário de vocês. Então, a minha data de aniversário, vamos supor, tá, gente? Só supondo. Que a minha data de aniversário, ela é no dia 1 do mês 4. Então, se vocês pegarem aquela tabelinha do NDA, que tem lá nos slides de vocês, vocês vão encontrar que o meu NDA no dia 1 do 4, ele vai ser igual a 91. Então, cada data de aniversário aí vai ter um NDA diferente. Então, para eu conseguir calcular a minha declinação solar, ela vai depender do quê? Do meu NDA. Então, eu vou ter aqui que a minha declinação solar, ela vai ser igual a 23,45 vezes seno, abre o colchete, de 360 vezes o NDA, que eu achei que foi de 91, menos 80, dividido por 365. Então, fazendo esse cálculo, eu vou ter que a minha declinação solar, ela vai ser igual a 4,41 graus. Então, eu achei aqui a minha declinação solar para a cidade de Manhuaçu na data do dia 1º de abril. Se nós voltarmos um pouquinho lá na nossa aula, nós vamos ver que o nosso globo ele é dividido no solstício de inverno e o solstício
de verão. Então, o solstício é onde eu vou ter uma declinação solar igual a 23 graus e 27 minutos. Aqui, sentido norte, então, vai ser positivo. Sentido sul, o meu solstício vai ser igual a menos 23 graus e 27 minutos. Se eu pegar aqui, qual que foi a minha declinação solar aqui no mês de abril? Início do mês de abril foi de 4,1. Lembrando que nós vamos ter o equinócio, que vai ser aqui rente à linha do Equador. O meu equinócio, tanto de outono quanto de primavera, a minha declinação solar ela vai ser igual a 0. Então, a data do dia 1º de abril ela é próximo do equinócio de outono. Então, aqui a gente tem uma angulaçãozinha menor, porque tá logo depois que ocorreu o equinócio, tá vindo aqui que é uma data muito próxima, que o equinócio de outono, ele acontece entre o dia 22 e o dia 23 de março. Então, beleza. Calculei aqui a minha declinação solar, né? Depois da minha declinação solar, eu vou calcular agora o meu ângulo zenital ao meio-dia. Então, o meu ângulo zenital ao meio-dia, que é representado o ângulo zenital ao meio-dia, ele vai ser igual à minha declinação solar menos a minha latitude. Então, qual que vai ser o ângulo zenital ao meio-dia? A minha declinação solar, eu calculei aqui atrás, que era de 4,41. 4,41 menos... Qual que é a minha latitude de Manhuaçu? Ela é menos 20,26 graus. Então, eu vou ter que o meu ângulo zenital ao meio-dia, ele vai ser igual a quê? Menos com menos, mais. Então, vai ser 4,41 mais 20,26. O meu ângulo zenital ao meio-dia, ele vai ser igual, então, a 24,67 graus. Então, eu achei aqui o meu ângulo zenital. Qual que vai ser a próxima questão? Agora, nós vamos ver aqui, ele pede para você calcular o fotoperíodo e o horário de nascer e de pôr de sol. Então, agora, nós vamos pegar para calcular nós vamos fazer o cálculo do nosso fotoperíodo. Então, o meu cálculo do fotoperíodo, ele é dado pela seguinte fórmula. Eu tenho que o meu fotoperíodo, ele vai ser igual a 2 vezes o ângulo horário do nascer do sol dividido por 15 graus. Por que 15 graus? Eu tenho que a Terra, ela vai levar, se eu pegar aqui, a Terra, ela gasta 24 horas para ela percorrer 360 graus. Ângulo horário, o próprio nome diz, a angulação formada a cada hora. Então, eu tenho que, em 1 hora,
eu vou ter a formação de X. Então, em 1 hora, a Terra ela dá um giro de 15 graus. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho meu horário, meu ângulo horário do nascer do Sol? Eu não tenho. Então, primeiramente, eu vou ter que calcular o meu ângulo horário do nascer do Sol. Então, esse ângulo horário do nascer do Sol, ele é calculado da seguinte fórmula. Então, eu vou calcular agora o ângulo horário do nascer do Sol. Então, esse ângulo horário do nascer do Sol, eu vou ter que seria o meu HN. Então, o meu HN, ele é igual a arco cosseno de menos tangente da minha latitude vezes a minha tangente da minha declinação solar. Então, eu vou ter aqui que o meu ângulo horário do nascer do Sol vai ser igual a arco cosseno de menos tangente, latitude vai ser menos 20,26 vezes tangente da minha declinação solar que eu encontrei lá atrás, que era de 4,41. Então, o meu ângulo horário do nascer do Sol, e aqui, quando eu falo em arco cosseno é a mesma coisa que cosseno a menos 1. Então, vocês vão usar o cosseno a menos 1 na calculadora. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar que o meu ângulo horário do nascer do Sol, ele vai ser igual a 88,37 graus. Outra coisa que eu acabei esquecendo no início. Calculadora de vocês, ela vai ter que estar em DEG. Ok? Modo de DEG. Então, eu achei aqui que o meu ângulo horário do nascer do Sol é igual a 88,37 graus. E aí, eu vou voltar para eu calcular agora o meu fotoperíodo. Então, o meu fotoperíodo, que é o número de horas de iluminação por dia, ele vai ser igual a 2 vezes o meu ângulo horário do nascer do Sol, que é 88,37 dividido por 15. Então, eu vou ter que o meu fotoperíodo, ele vai ser igual a 11,78 horas. Então, esse aqui é o período de duração em horas da radiação solar dentro da superfície terrestre. Com isso aí, agora ele me pede para fazer o cálculo do hora e nascer do pôr do sol. Vamos lá, então. Então, eu tenho o seguinte. Essa aqui é a minha superfície e essa aqui vai ser a minha trajetória solar. Aqui eu tenho o meu nascer do Sol e aqui eu vou ter o meu pôr do Sol. Então, o que vai acontecer? Nesse meio aqui, que o próprio nome diz, meio-dia, corresponde à hora de número 12. Concorda comigo que esse ângulo aqui, junto com esse ângulo aqui, eles são idênticos? Então, por isso, nós vamos ter o quê? O fotoperíodo, ele vai ser dividido por 2. Então, eu tenho que a hora do nascer do Sol, ele vai ser igual ao quê? O que vem antes do meio-dia e depois do meio-dia. Então, vai ser 12 menos o fotoperíodo dividido por 2. Então, eu tenho que a hora do nascer do Sol vai ser igual a quê?
12 menos 11,78 dividido por 2. Então, a hora do nascer do sol, ele vai ser igual a 6,11. Então, são 6,11 horas. Essa partezinha aqui, ela tá em horas. Eu vou passar para quê? Isso aqui eu vou transformar para minuto. Como que eu faço isso? 1 hora corresponde a 60 minutos. Isso aqui seria uma fração de o quê? 0,11 horas. Vai corresponder a quanto? A x. Então, eu vou ter aqui um valor de 6,6. Isso aqui corresponde a quê? Então, o meu horário de nascer do sol, ele foi às 6 horas, 6 minutos e 6 segundos. Então, aqui vai ser hora, minuto e segundo, ok? E aí, nós vamos agora para o cálculo a hora do pôr do sol. Vai ser igual ao quê? 12 mais N dividido por 2. Então, a minha hora do pôr do sol vai ser igual a 12 mais 11,78 dividido por 2. Então, a hora vai ser igual a 17,89 horas. Vou fazer a mesma coisa. 1 hora tem 60 minutos. 0,89 horas vai corresponder a x. X vai ser igual a 53,4. Então, a hora do pôr do sol, ele vai ser o quê? 17 horas, 53 minutos e 4 segundos. Então, eu tenho hora, minuto e segundo, ok? Então, fechamos aí mais um item. O próximo item que ele pede é para você calcular a constante solar. Então, a minha constante solar